Bom dia a todos, Namastê, Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Capítulo 13. A natureza e o desfrutador e a consciência. Bhagavad Gita de hoje, verso 29. Aquele que vê super-alma igualmente presente em toda parte, em cada ser vivo, não se degrada através da mente. Assim, ele se aproxima do destino transcendental. Verso 30. Quem pode ver que todas as atividades são executadas pelo corpo, que é uma criação da natureza material, e vê que o eu nada faz, vê de verdade. Repetindo, verso 29. Aquele que vê a super-alma igualmente presente em toda parte e em cada ser vivo, não se degrada através da mente. Assim, ele se aproxima do destino transcendental. Verso 30. Quem pode ver que todas as atividades são executadas pelo corpo, que é uma criação da natureza material, e vê que o eu nada faz, vê de verdade. Namastê, gratidão. Eu vou ler o sânscrito dos versos. Om Samam Pashyan Hi Sarvatra Samavastitam Ishvaram Nahinasyat Manatmanam Tato Yati Param Gatim Prakrityaiva Chakarmani Kriyamanani Sarvasaha Yapashyati Tathatmanam Akartaram Sapashyati. Om Hagyana Chimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Om. Muito embora eu tenha nascido na mais obscura região da ignorância, conhecido como o Jagat, ou a criação, que é repleto dos repetidos nascimentos e mortes, o mestre espiritual, que é auspicioso, benevolente para com o progresso espiritual da alma condicionada, está abrindo os meus olhos com o achote do conhecimento transcendente, e assim, libertando-me definitivamente do ciclo dos repetidos nascimentos e mortes, o samsara. A tal mestre espiritual, eu ofereço minhas respeitosas reverências com meu coração pleno de gratidão. Portanto, Tatastu, que assim seja. Jaya Gurudeva, Jaya Prabhupada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Om Shanti, Namaste, Om Tat Sat, Hare Krishna. Muito bem, muito obrigado, né, a Márcia e a Devi, que fizeram a contextualização, né, Bhaktin, a Kátia, né, por, né, ter trazido para nós aí os Gotas Védicas. A gente vai seguir aqui. Bom dia também a todas as pessoas que estão aqui na sala, né, assim fortalecendo a nossa sala dos mantas. E a gente vai fazer aqui, agora, a sequência do que tem sido feito, né, até então, a respeito dessa descrição da natureza, o desfrutador e a consciência. Olha só, os versos anteriores a esse de hoje, 27 e 28, nós temos o seguinte, olha, é o principal entre os Bharatas. Então, fica sabendo que tudo que existe
tudo que existe, seja móvel ou imóvel, é apenas uma combinação do campo de atividades e do conhecedor do campo. Ok? Aquele que vê a superalma acompanha, aquele que vê que a superalma acompanha a alma individual em todos os corpos e que compreende que a alma e a superalma dentro do corpo destrutível jamais são destruídos, vê a verdade. Muito bem. Aí o verso de hoje vai dizer o seguinte. Novamente, eu vou ler novamente, tá? Aquele que vê a superalma igualmente presente em toda parte e em cada ser vivo, não se degrada através da mente. Assim, ela se aproxima do destino transcendental. Quem pode ver, agora, esse verso, quem pode ver que todas as entidades vivas são, todas as atividades, né, que todas as atividades são executadas pelo corpo, né? Quem pode ver que todas as atividades são executadas pelo corpo, que é uma criação da natureza material, e vê que o eu nada faz, vê a verdade. Olha, das duas, uma. Ou essa afirmação é meramente, né, assim, para causar uma impressão, talvez, né, para, assim, dar uma sensação de mistério, para criar aí um efeito hipnótico, para, sabe, manter um grupo, né, de pessoas orbitando em torno de um paradigma, de um idealismo, ou de uma fé. Ou é isso, e é muito comum isso acontecer, né, assim, por aí. A gente vê que as pessoas criam modelos, né, de religião, de interpretação e tal, e pronto. Aí você gera um mecanismo de sedução e rapidamente, né, você tem aí um ecossistema e as pessoas estão orbitando em torno de um idealismo, ou de uma ideia, ou de uma esperança. Tudo bem, faz parte do jogo da vida, afinal de contas, a gente tem que, né, preencher os nossos espaços. Entretanto, quando o assunto se torna realístico, profissional, no sentido de que a pessoa realmente está apostando no sentido prático da vida, naquela direção, e ela está querendo muito a realização daquela direção, então aí isso já requer um outro tipo de linguagem, outro tipo de abordagem, outro tipo de contexto de vida. Porque, né, uma coisa, por exemplo, é você sair para paquerar, para namorar, para se divertir na noite. Outra coisa é você estar em busca de alguém para conhecer, se relacionar e se casar. Né? O contexto é mais ou menos o mesmo. Você vai sair, encontrar pessoas, homens ou mulheres, etc. Mas, ou seja, a logística, né, é a mesma, mas o contexto é diferente. Então, uma coisa é a gente sair por aí procurando uma religião, uma espiritualidade, namorando com as diferentes possibilidades. Está errado? Não, absolutamente não. É namorando que se casa mesmo. Você não... Primeiro você tem que conhecer as pessoas e tal. Então, tá tudo bem. Mas se a ideia for realmente encontrar alguém para formar uma família, se casar, então a perspectiva, né, vai ser de um prisma diferente, ou, né, ou assim. E agora, se o objetivo for apenas flertar, aí o descompromisso é genérico. Então, né, que seja o que estamos ao Deus dará, né? O que parou? Ou é dessa natureza, ao Deus dará, ou ela é destinada, né, a um tipo de pesquisador de Deus com interesses sérios e com uma busca verdadeira no sentido de definitiva. Das duas, uma. Tá? Então, vamos apostar, ok?
que nós não somos assim tão ingênuos e tão assim, primários na nossa capacidade de discriminação. Vamos apostar que nós já temos alguma experiência de vida, que nós aprendemos com o processo das diferentes vidas pelas quais nós passamos, e até nessa vida, vamos apostar que nós somos capazes de diferenciar entre uma coisa boa, de uma coisa, que a gente seja capaz de diferenciar de uma coisa ruim para uma coisa boa, de uma coisa boa para uma coisa melhor, de uma coisa melhor para uma coisa perfeita. Vamos dizer que a gente tenha essa condição normal em andamento. Bom senso, coerência, raciocínio lógico e capacidade de boa vontade para aprender os assuntos transcendentes. Vamos imaginar que nós estejamos nessas condições aí. Vamos colocar assim. Então, como é que a gente analisa uma afirmação dessa? Como é que a gente vai entender uma afirmação dessa aqui? Ó, prestem atenção. Quem pode ver que todas as entidades, que todas as atividades executadas pela entidade viva, na verdade, né, são, em realidade, executada pelo corpo e que é a criação da natureza material e que o eu nada faz, vê a verdade. Então, aí nós vamos ao espelho. Espelho, espelho meu. Esse cara sou eu. Né? Então, essa afirmação, quando nós olhamos no espelho e nós fazemos a afirmação, ou partimos do princípio de aquilo que nós estamos vendo, quando olhamos no espelho, aquilo sou eu sou aquilo, e já que eu posso pentear o cabelo, eu posso comer, eu posso respirar, como é que essa afirmação está dizendo que o eu nada faz? Se eu estou fazendo. Ó, eu estou fazendo tudo. Sou eu que estou fazendo. E como é que Krishna está dizendo que o eu nada faz? Será que ensinaram direitinho Krishna na escola dele? De repente, o professor estava num dia ruim, e aí ele aprendeu isso daí, e agora estamos nós aí envolvidos nessa confusão toda também, que a gente nem tem culpa disso daí, o professor dele lá estava com problema, sei lá, de repente com a família, não sei, e aí passou essa informação, e agora ele está passando para nós. Será que é isso? Aí complica, né? É dito que o pessoal fala assim, né? Tem um ditado, fala, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. É verdade. Mas quando o problema deles chega até nós, aí como é que fica, né? Entende? Ou o cara briga com a esposa lá em casa. Aí chega no seu supermercado, no seu estabelecimento, me dá aí um negócio. Poxa, não, calma aí. Primeiramente, bom dia, meu amigo. Ou que isso aqui é um leite, tá bom, tá aqui um pão de leite. Quer dizer, ele brigou com a esposa lá, mas eu sou só o dono da padaria. Eu não tenho que, né? Então assim. Então, quer dizer, Krishna estava lá e ele ouviu isso daí, foi isso então? Ou ele está falando de alguma coisa que ele vê e que nós podemos e precisamos ver. Essa explicação, essa afirmação de Krishna, ela não é possível de ser entendida do ponto de vista analógico, do ponto de vista de uma consciência analógica, de uma consciência que opera, cujo sistema operacional é funcionalmente mecânico, no sentido mais clássico, né? O telefone que a gente usava para falar, que os nossos avós usaram, nossos pais usaram para conversar conosco, o que nós usamos muitas vezes para resolver. O mundo se moveu com telefones com fio. É que o mundo parou, não. As coisas se deram. Entretanto, os equipamentos que nós temos atualmente, eles superam em muito os equipamentos que nós utilizávamos há, sei lá, 50 anos atrás, 30, 40 anos atrás. Mas se eu pegar o telefone antigo com um fio colado na parede, que é o chamado telefone fixo, e discar ele para você, eu consigo falar com você.
Não é que eu não consigo. Mas se eu quiser ver você como eu estou vendo agora, não é possível. Por uma questão de tecnologia. Então, essa afirmação de Krishna aqui, você, usando o nosso sistema analógico, a gente pode entender que Krishna está lá atrás, se comunicando conosco. Mas, para ver essa afirmação, como ele está vendo, ou como ele está explicando, o nosso sistema operacional tem que ser atualizado, senão não tem como ver. Não tem como entender isso. Porque se o eu nada faz, quem está fazendo? Como está sendo feito? E por que eu tenho essa sensação tão real de que sou eu que estou fazendo? Ou o Krishna está errado, ou eu, possivelmente, estou. Bom, os sábios costumam dizer que nós estamos imersas numa ilusão chamada Maya. Será que é isso? O que significa isso exatamente? É uma metáfora em que eu estou iludida porque eu me decepciono com facilidade, o ser humano é uma decepção, a minha vida é uma decepção. O professor Sartre tinha razão. O inferno são os outros, está definido. Então é isso. Sabe? Então, o que significa exatamente isso quando os sábios dizem que eu estou em ilusão? É só uma metáfora ou isso tem uma contrapartida com a realidade pragmática de uma maneira que isso possa ser, de fato, entendido e compreendido? Caso eu compreendesse, supomos que eu compreendesse esse sistema de ilusão, qual seria o resultado para mim? Qual seria o benefício para mim? Tá? Posso adiantar um benefício para você. Não precisa mais renascer como ser humano. É um benefício. Então aí tem que ver o quanto você valoriza esse benefício para justificar um esforço na direção desse benefício aí. Tá? Mas como no nosso sistema de, o sistema de astrologia que nós utilizamos dentro do sistema védico de verificação dos dados dos roteiros, tem uma afirmação que diz que aquele que compreende, no próprio Bhagavatam, no Srimad Bhagavatam também, que é a escritura, né, dos sábios, também está dito que aquele que conhece, o Krishna fala na Bhagavad Gita, aquele que conhece a natureza transcendental do meu aparecimento e do meu desaparecimento, aquele que conhece os fundamentos pelos quais ocorre essa criação, aquele que compreende o porquê eu crio esse Jagat, essa criação, essa pessoa desenvolve firme determinação em me conquistar, me conquista, conquista a minha morada, e ao deixar esse corpo atual, retorna à minha morada suprema, se torna o meu proprietário porque conquistou o meu coração e jamais retorna a renascer no mundo dos mortais. É um benefício. Então, se você transcendeu, se nós transcendermos, se você transcendeu a ideia de que a espiritualidade é um exercício infinito, constante, redundante, aspiral, linear e repetitivo, que não tem uma função final, que é uma aposta às cegas. Se você já entendeu que a espiritualidade ou a evolução é real e tem um objetivo a ser alcançado, e se você já compreendeu que esse objetivo a ser alcançado é você sair desse ciclo de repetidos nascimentos e mortes, ascender às moradas transcendentais e jamais retornar a renascer no mundo dos mortos ou no mundo dos mortais, se você já chegou a esse ponto da maturidade da compreensão da existência, então a pessoa que você está procurando para ser o seu coach, o seu mestre, o seu orientador, chama-se Sri Krishna. Essa pessoa é a pessoa qualificada para te orientar a como realmente, definitivamente, de uma vez por todas, romper com essa sedução da cela que te obriga a voltar
para viver na prisão. Tá? Então, para finalizar aqui a minha fala, nós temos a responsabilidade de ensinar a todas as pessoas que são intelectualmente honestas, que são sinceramente devotadas ao Senhor Supremo e que têm a predisposição e a boa vontade de realmente aprender as informações. Então, nós temos a responsabilidade de ensiná-las a como compreender essa pessoa, que é a pessoa Krishna. Então, cada escola, cada linha filosófica dos Vedas, né, aí você tem várias linhas, tem os seus sacerdotes e os seus mestres, que são responsáveis por explicar para os seus alunos a forma como compreender esse conhecimento védico. A Seva, que é a nossa sociedade, que é a nossa escola, também segue essa linha ensinada pelos mestres, no sistema de chamado Parampará, que é a sucessão discipular de mestres para discípulos. E a nossa responsabilidade, que é uma responsabilidade coletiva, também está inserida ou intrínseca à Seva. Então, nós criamos um sistema gradual de aprendizagem em que qualquer pessoa, e isso não significa necessariamente pessoas de sofisticação, de versatilidade intelectual. Qualquer pessoa inteligente. Mas Devanando, olha aí você, ó, qualquer pessoa inteligente. Aí já não dá mais para mim, porque eu não consigo. Não, filhinha. Não, filhinho. Não tem nada a ver. O que é uma pessoa inteligente? É uma pessoa que gosta de aprender. É uma pessoa que tem predisposição, boa vontade de se predispor, se oferecer para aprender. Isso é uma pessoa inteligente. Então, qualquer pessoa com essa predisposição de aprender e que se esforça para aprender, nós, como professores, temos a responsabilidade de ensinar até que você aprenda integralmente as informações, desde que você se mantenha na predisposição de aprender. Isso significa constância, dedicação e presença de espírito, né? E aprendendo no sistema que nós estabelecemos, que nós criamos, para que vocês façam os 3 passos, o passo a passo direitinho, para assimilar essas informações, vocês aprenderão exatamente o que nós sabemos. Porque os conhecimentos que nós temos não são propriedades nossas, é propriedade do governo. Vocês têm direito, só precisa fazer a petição do acesso e, assim, colocar os protocolos necessários para isso, o que significa, como eu disse, boa vontade, predisposição de aprender, presença de espírito, constância. O restante é responsabilidade nossa. Tá bem? Então, isso será explicado gradualmente, tá? Todo o sistema que nós formulamos, o Tratado do Teorema dos Sonhos, é baseado nesse verso aqui, ou nessa explicação, é para explicar essa orientação de Krishna. E uma vez compreendendo, todas as suas dúvidas acerca do Criador e da criação desaparecem. Isso não é retórico. E você passa a apreciar realmente a pessoa suprema a ponto de sentir amor por essa pessoa e até compaixão dela. Mas isso é um processo gradual que você pode conferir pessoalmente caso, né, permaneça. E, como já foi dito por um certo poeta em algum momento, quem viver verá, que não foi em vão. Né? Eu quero muito ter amor no coração, mas quem viver verá. Então, permaneça e você verá o progresso, e você verá, né, a transformação real na sua consciência, a ponto de você visualizar a transcendência de maneira realística e não utópica ou religiosa, meramente. Tá bem? Muito bem, então seguimos. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me
protege-me. Hare Om Shanti, Namaste, Om Tat Sat, Hare Krishna.